Boa tarde. Vamos ver se está tudo online certinho. 17 horas aqui em São Paulo. Um friozinho, nada gostoso, porque eu não gosto de frio. Tem um monte de gente que adora frio. Mas aqui em São Paulo eu não gosto. Eu prefiro lá na Islândia, lá na Lapônia, Noruega, né? Lugares gostosos, né? E aqui em São Paulo a gente fica cheio de roupa, né? Muita coisa. Bom, vamos esperar um pouquinho para ver as pessoas que vão entrar aqui conosco. Enquanto isso, eu já vou me apresentando. Eu sou Eliane Leite, sou a diretora aqui da Adventure Club. Hoje eu vou falar de uma viagem muito legal, de um tema muito interessante. Inclusive, eu acho que eu nunca falei de um tema tão completo assim em uma única viagem. Junto com o nosso parceiro, claro, eu sempre trago um parceiro aqui para falar das viagens, para me ajudar a divulgar, né, essas viagens maravilhosas pelo mundo, para falar daquilo que a gente mais ama, né, que é o viajar, conhecer destinos, pessoas, culturas, história, música, comida, e quem não gosta de viajar, né? Olha só, frio em viagem é muito bom. Eu também acho. Frio em viagem é muito mais gostoso. Inclusive eu tô aqui, ó, aqui dentro do escritório ainda gelado, né? Então a gente fica cheio de roupa, cheio de coisas. Mas voltando aí no nosso tema da viagem de hoje, nós soltamos durante essa última semana algumas informações sobre esse roteiro. É um roteiro muito, muito, muito exclusivo, super diferente. Não tem outro no mercado, inclusive por isso eu quis trazer aqui para vocês descobrirem um pouquinho mais, entenderem um pouquinho mais, porque só olhando às vezes no site ou só lendo essa programação fica muito superficial. Então eu quis, né, obviamente, fazer isso junto com o nosso parceiro, obviamente o fundador ou criador dessa ideia, que é o Alexandre Simbalista da Latitudes, uma parceira nossa de anos, que a gente faz questão de estar com eles, assim, na verdade é uma das empresas que eu mais admiro hoje no mercado, confesso. E quando a gente soltou essa informação semana passada, nós tivemos muita gente que nos questionou de várias coisas. Quantos dias, quantos países, como que é, né? Porque é uma volta ao mundo num jato privativo. Isso é muito diferente. Coloca aqui se alguém já fez uma viagem diferente assim, se já fez uma viagem num jato privativo, se tem vontade, obviamente, de fazer, né, uma viagem desse jeito, até porque a gente vai explicar rapidamente, assim, o que inclui essa programação, mas não para tomar muito tempo, claro, mas para a gente deixar mais óbvio para vocês como será essa viagem. E aproveitando também, o Alexandre vai falar não só do Private Jet, que é esta viagem que a gente vai falar, de 26 dias, 8 países, que vai acontecer no ano que vem, 2026, então dá tempo de se preparar. Mas ele vai falar também de outros 2 projetos na mesma linha do Private, tá? Aqui são os trens, né? E um outro projeto também que ele vai contar um pouquinho. Eu vou ver se o Alexandre já entrou aqui. Deixa eu só ver se ele já está. Para eu poder convidá-lo. Ah, está sim. Opa, acho que conseguimos. Ale, gata! Entrei por algum outro caminho. Deu certo? Tudo bem, Li? Tudo bem, e você? Joia. Estávamos tentando aqui, dificuldades técnicas naturais, mas É acho o que que eu deu falei. certo. Coisas que acontecem no ao vivo. Isso é super normal, Sem né? dúvidas, sem Muito, dúvida. muito bom. Olha, primeiro, claro, tenho que te agradecer. Parar no meio do dia, assim, quer dizer, no finalzinho da Não, tarde já. tranquilo. Correndo aqui né, no trabalho, no dia a dia. Mas pra gente é um prazer, assim, como eu disse antes, não sei se você ouviu, mas a Latitudes é uma empresa que eu hoje admiro demais. Hoje não, sempre admirei. Mas hoje eu digo que acho que é a única empresa que aqui no Brasil eu admiro muito, muito mesmo. Até pelos projetos, os trabalhos, né, os roteiros, os destinos, a parceria toda que vocês fazem, né, nos programas que vocês divulgam. Então, assim, eu te agradeço demais por você parar esse tempo para falar um pouquinho, obviamente, de um roteiro muito maravilhoso que a gente quer divulgar, né? Então, muito obrigada, viu, Ale, e toda a equipe. Eli, eu que agradeço em nome da Latitudes. Essa parceria com a Adventure Club é sensacional. Nós temos uma super parceira com vocês, uma parceria maravilhosa há muitos anos.
desde que nós éramos pequenininhos até agora. Né? Não que a gente seja grande, mas enfim, os projetos são grandes e os sonhos são grandes também. Ai, que bom. Então a gente super agradece e é um prazer estar com você aqui neste momento, sem Muito dúvida bem. alguma. Eu que fico muito feliz. E aí, para não tomar muito seu tempo e contar rapidamente dessa história, eu estava falando antes que quando a gente divulgou esse roteiro, já divulgamos há um tempinho, mas quando a gente falou na live, no Instagram, quando a gente soltou um informativo, nós tivemos muita procura. Então as pessoas ficam muito curiosas. Assim, inclusive amigos meus vieram perguntar. Mas hoje uma amiga falou assim, hoje que é a live, eu achei tão interessante aquele roteiro, você nunca me falou, como assim Volta ao Mundo? Eu falei, assiste a live, porque eu não vou te contar antes, né? Então, assim, é muito interessante, é uma programação muito diferente, né? No passado a gente sabe que não tem outro igual, então isso Não. tá encanta, é super exclusivo, né? A gente sabe. E esse exclusivo, é claro que eu quero, olha, eu fiz cola, tá? Eu tenho colinha. Boa. Olha como vai ser rápido, Ótimo. só isso de Tá fácil, tá fácil. Não sei nem do que você vai perguntar, mas tá fácil. tranquilo, mas ó, eu vou começar já pedindo ali para você explicar um pouquinho do que é o Private Expeditions, porque a gente não está falando apenas do Private Jet, né? Nesse caso. A gente, obviamente, vai abordar o tema do jet, mas a gente sabe que tem os outros três, né? Que é o cruise, o trem e o jet. Quer explicar um pouquinho dessa sua ideia? Então tá bom, vamos lá. Eu preciso, para explicar a ideia, eu preciso explicar um pouquinho do que é feita a Latitude, né? Do que somos nós, porque a ideia da Volta ao Mundo e das Private Expeditions, elas vieram como que uma consequência daquilo que nós fazemos já há muitos anos, né? Então a Latitude tem 21 anos, agora 22 anos esse ano. E basicamente, assim, nós somos uma produtora de viagens de conhecimento. Então, esse é o nosso princípio. O que são as viagens de conhecimento? Viagens de conhecimento são viagens em que nós temos um especialista com uma temática própria, com uma temática específica, em que a gente leva pequenos grupos para como que estudar, né, em loco essas temáticas. Então, essa é a ideia principal, né? Então, a gente tem professores de arte, de filosofia, de história, de biologia, enfim, temos uma série de temas com professores que são muitas vezes renomados, né? Gente da mídia, inclusive, e que a gente vem trabalhando isso desde o princípio, né? Sempre foi essa a nossa ideia, a criação da Latitude veio através disso, né? E a gente vem fazendo isso desde 2003, né? Esses pequenos grupos com esses professores, com temáticas específicas, para todos os cantos do mundo, né? Sei lá, do óbvio, sei lá, da França até a Ásia. Na verdade, a gente começou muito mais na Ásia do que na França, né? Sempre foi, nossos principais destinos sempre foram Índia, Nepal, Butão, leste asiático, né? Quer dizer, todos os países do sudeste asiático, como depois China, aí entrou Japão, e depois a gente começou a entrar um pouco mais na Europa, e agora principalmente África também, a gente vem fazendo bastante coisa. O Oriente Médio também, mas o Oriente Médio agora também um pouco conturbado. Mas não deixa de ser um destino maravilhoso. Não, sem dúvida, maravilhoso, e a gente adora, inclusive o Irã. Inclusive o Irã, que é espetacular. Um dos lugares mais espetaculares que existe. Então a gente fazia esses grupos e surgiu essa ideia em 2010, 12. Existiam algumas empresas americanas que faziam essa história da volta ao mundo. Legal. E uma dessas empresas era a National Geographic, que fazia isso para americanos. E a gente recebeu o catálogo deles e falou, pô, mas está muito parecido com o que a gente faz, só que numa escala muito maior. Né? Assim, uma volta ao mundo, mas dentro daquele conceito que a gente já tinha. Quer dizer, tem especialistas falando um pouco da história do local ou da situação, do contexto político, geopolítico de cada um desses destinos. A gente já fazia isso e a gente falou, pô, será que no Brasil não tem condição também de fazer um negócio desse? E a gente começou a elaborar. Então, a partir de 2012, a gente começou a elaborar, fizemos contatos com empresas americanas, fizemos um pouco por aqui, enfim. Em 2014, a gente lançou essa primeira volta ao mundo, foi um risco assim que a gente saiu, mas foi funcionando. Assim, as pessoas compraram a ideia de fazer uma volta ao mundo num jato privativo, né? Então, um jato
46 lugares, todo em cama. Eu já tô comentando um pouco Já está sobre... respondendo. Eu já está respondendo as Já próximas. estou Pode respondendo. Vou falando e já respondendo um pouco da história. falar. Então, jato com assentos flatbed, né, que reclina 180 graus, mas com alguns conceitos bem diferentes do que a gente está acostumado. A primeira questão, assim, que a gente se diferencia, inclusive, dessas empresas americanas, é que os americanos, em geral, eles fazem a coisa muito corrida. Uhum. Eles ficam, em geral, 2 noites em cada destino, às vezes 3 noites. Tá. E o brasileiro não gosta disso. Ele prefere Não. uma coisa um pouco mais tranquila, poder apreciar cada destino, dormir nos hotéis. Não é assim, dormir no voo, acordar, fazer alguma coisa, dormir no voo, sabe? Não funcionaria isso para o brasileiro. A segunda coisa é que o brasileiro gosta de socializar. Então, à noite, o americano, assim, 6h30 está jantando, às 8 ele está dormindo, 8h30 está dormindo, né? E a gente não. A gente, 8h30, começa a vida, né? Vamos, a gente depois vai tomar um vinho, depois vai falar, vai conversar, assim, né? Tem um pós-aula, um after-hour, é bem interessante. E eles também acordam super cedo, fazem um monte de atividade durante o dia e depois termina desse jeito. E a gente gosta de acordar um pouco mais tarde, apreciar o nosso café da manhã. Então, é um ritmo diferente. Né? Outro tipo, é outro público, outra né? história, é outro público. Então, a gente foi fazendo essas adaptações, né? Essa tropicalização do produto, para tornar isso mais palatável para os nossos clientes. E aí a gente lançou em 2014 para, na verdade, acontecer em 2016. Então, ano que vem, que é a nossa quarta volta ao mundo, vai ser 10 anos de volta ao mundo. Né? 10 anos desse projeto que começou em 2016, na verdade, é que a gente saiu. Né? Bom, o resultado é que 2016 foi um sucesso, foi maravilhoso, foi uma viagem espetacular. Teve um monte de perrengues no meio, mas que os perrengues se transformaram no final em grandes histórias para os viajantes. Sim. E a gente aprendeu muito com isso, sem dúvida alguma. A gente foi refinando o produto ao longo desses 10 anos, né, deixando cada vez com mais a cara do que os nossos clientes gostam, do que o brasileiro gosta de forma geral. E enfim, então surgiu lá em 2016 de fato, e agora a gente vai fazer no ano que vem, novembro do ano que vem, 10 anos com um roteiro muito, muito especial, pensando em tudo aquilo que foi o melhor do melhor. Né? A gente está fazendo o best of the best, vamos dizer assim. Muito bom. E aí, assim, só para juntar e fechar essa ideia dessa criação, então a gente não tem só o jato, né? Que Exato. É o Total Mundo. Tem os outros dois, que é o cruise e o trem, que a gente também pode fazer depois, divulgar falar, né? Fazer mais uma live, enfim, mais um encontro, a gente pode divulgar mais essas outras programações também, né? Só para situar, então, a gente começou com os private jets, começou com a volta ao mundo em 2016, em 2018 a gente fez uma segunda volta ao mundo, depois a gente fez um Around Africa, foi uma volta na África em 2019. Aí entrou a pandemia, atrapalhou um pouco os nossos planos, mas na pandemia, a gente fez, durante a pandemia, um cruise com esse mesmo modelo, mas uma proporção muito menor para a Amazônia, no Rio Negro. Então a gente fez primeiro projeto de private cruise, né, que a gente chamou, né, um barco de 12 cabines, que a gente fez um modelo muito parecido, foi de jato até a Amazônia, fez meio uma bolha sanitária, fez teste antes, aquela história de pandemia, né? E super funcionou. E aí a gente falou, bom, se funciona, por que a gente não faz uma escala maior? E aí a gente lançou o primeiro private cruise para a Antártica. E foi maravilhoso, foi espetacular. Então, é completamente diferente de você fazer uma viagem normal para a Antártica, que você está dentro de um roteiro que é produzido todos os dias ali, tem 30, 40 companhias que fazem. Quando a gente faz do nosso jeito, é completamente diferente. Né? E deu certo e falou, bom, já que a gente já fez de avião, já fizemos de navio, vamos fazer de trem. E aí a gente fez na Ásia Central, nosso primeiro private train, né? E super funcionou também. Então a gente tem esses 3 modais hoje, né? O jato, o navio e o trem. E cada um... Desculpa te interrompi. Eu recebi agora há pouco que a gente tem uma saída agora muito boa em novembro desse ano, né? Em outubro. O do trem. Do trem essa é uma saída espetacular, assim, que a gente chamou de Grande Expresso Oriente. Vai sair de Zurique e vai até Istambul, passando por 10 países, incluindo Suíça e Turquia, por mais 8 países
que é essa região dos Balcãs, que são países de difícil acesso, que você não consegue acessar tão facilmente, e por trem a gente consegue passar por eles dentro de uma viagem em torno aí de 17, 18 dias. E é espetacular, né? Porque a gente passa pela Áustria, pela Eslovênia, pela Sérvia, por Montenegro, pela Croácia, pela Bulgária, por Kosovo, pela Macedônia, enfim, são países lindos, maravilhosos, e que você vai ficar 2 ou 3 dias em cada um, vai fazer esse roteiro até chegar na Turquia e termina em grande estilo na Turquia. É maravilhosa, assim, é uma viagem que tá indo bem, assim, não vou nem falar, mas tá mais da metade já vendido e eu acho que a gente vai muito bem, vai sair lotado com certeza. Com certeza, até porque, essa é uma das minhas outras perguntas, uma das perguntas aqui é, assim, quantas pessoas a gente faz, né? Quantas pessoas tem em cada saída dessa? Super exclusivo, né? Então, por isso, lota muito rápido. Super. Então, o jato, em geral, é isso, são 46 pessoas, né? O cruise, que são os navios, depende um pouquinho. Para a Antártica foram 130, né? Dando uma redondada, 130 pessoas. No trem, este trem são só 29 cabines. Então é uma coisa super exclusiva, super fechada. A gente não imagina que vai mais do que 50 pessoas, né? Se considerar entre singles e duplos, 50 pessoas no máximo. Então essa. Só que cada um varia. O da Ásia Central um pouco mais. O que a gente vai fazer, o que a gente fez agora, um cruise no Mediterrâneo, foi 70 pessoas. Enfim, varia um pouquinho. Cada viagem é única. Isso é bem importante. Né? É que depende também dos países que vai passar, quanto tempo faz de viagem, né? Depende de muitos fatores para dar uma saída. Exatamente. E aí, então vamos voltar no nosso jet, no Private Jet, que a gente fala da volta ao mundo. E aí, a gente vai visitar. Então, é novembro de 2026. Isso. Então, 26 dias, é isso? 26 dias. 26 dias. Voltando de São Paulo, né? De São Paulo até São Paulo. Isso. 8 países em destinos totalmente icônicos, né? Que eu vou pedir para você falar. E aí eu ia te pedir para contar um pouquinho do que todo mundo vai ver, como que vai ser, vamos colocar mais ou menos um mapa aqui. Outra coisa que eu tentei fazer aqui, que eu não sei, né, gente, é mostrar a tela aqui no Instagram. Então depois se alguém souber aí... Aqui atrás de mim, ó. Você vai mostrando aí. Os jovens de plantão depois podem me ensinar a fazer isso, né? Porque eu não sei. Mas pra gente meio que... Por onde a gente começa e por onde a gente termina? Quais serão esses 8 países? Legal. Vamos lá. Então a gente sai de São Paulo. A primeira noite é em São Paulo, inclusive, no Rosewood, né, no hotel. A gente sai de São Paulo. No dia seguinte a gente embarca, então, primeira noite no Rosewood. No dia seguinte a gente embarca para Mérida, né, para o México. E é muito interessante porque o México tem muito a oferecer, né? Então, e quando a gente pensa em México, sempre vem na cabeça a região de Tulum, vem essa região de Cancún, Tulum, ou vem a cidade do México, ou vem essa parte de Acapulco. Mas esse miolo, que é Mérida, né, Península de Yucatán, ele tem muito a oferecer. Então, tem cidades coloniais maravilhosas, tem os cenotes, que a gente vê também, tem um sítio arqueológico maravilhoso chamado Uxmal, que não deixa nada a desejar para Chichén Itzá, que é o famoso, que tem mais próximo ali de Cancún. Enfim, tem uma série de coisas muito interessantes relacionadas ao mundo maia, especialmente ao mundo maia, e que a gente traz essa parte histórica com um professor nosso, né, que é o Saulo, que vai trazer essa parte histórica. Então ele conta um pouquinho dessas civilizações, dessa grande civilização. E na verdade, assim, a temática toda dessa viagem são as grandes civilizações dos grandes impérios que surgiram no mundo. E esse é o primeiro grande império que a gente visita, né? São os maias e tudo que eles deixaram de legado ali na Península de Yucatán. A gente sai do México e vai para o Havaí. E isso por quê? Porque a gente precisa cruzar o Pacífico para ir para o outro lado, né, para a Ásia. Começar. Exatamente. Mas aqui a gente discute muito sobre os polinésios. A gente vai ficar também num Rosewood ali. Bom, isso é importante. Em Mérida, a gente fica num hotel chamado Chablé. O Chablé já foi considerado o melhor hotel das Américas. Assim, é uma hacienda, né, uma fazenda
que foi convertida num hotel e é espetacular. São vilas com cada um com a sua piscina privativa, vilas espaçosíssimas, maravilhosas, com uma alimentação maravilhosa, enfim, então, gastronômico total, do começo ao fim, né, a viagem. Isso tudo incluso. Isso que é importante lembrar, né? A viagem começa e termina sem você botar a mão no bolso. Isso é perfeito. A não ser compras, né? Compras a gente não pode garantir e não pode estimar nada para ninguém. Bom, a gente vai provar aí e ali a gente fica na Big Island, né? Na principal ilha. Então vai fazer passeio de vulcão, vai fazer passeios no mar, passeios pelas vilas ali. A gente conhece um pouco dessa estrutura do Havaí. O hotel é muito bacana, então, inclusive, se tem alguém que faz surf, dá para fazer surf, se tem alguém que... Enfim, tem todas as opções. E isso é uma coisa importante, assim, porque quando a gente monta essas viagens, a gente sabe que as pessoas têm níveis diferentes de atividades, ou níveis diferentes de mobilidade também. Então, a gente prepara sempre opcionais para as pessoas fazerem. Tem um opcional que é uma caminhada leve para fazer perto da costa, sem dificuldade nenhuma, para ver petroglifos, por exemplo. Tem uma outra não, que é uma caminhada um pouco mais longa, de 45 minutos, que você vai ver um mirante bacana. Ou uma terceira, que é uma caminhada mais, para quem gosta de uma viagem mais ativa, quer fazer uma caminhada de 2 horas, subir num vulcão. Estou dando um exemplo, Claro. basicamente ali, do Havaí, né? Não quer dizer que vai ser assim em todos os lugares. Sim. Mas sempre a gente oferece... Pode falar. Não, até porque muda, o destino ele vai mudando, Exatamente. né? Exatamente. Então a gente sempre tem esses opcionais, todos inclusos, né? São todos inclusos, que você pode, de acordo com a sua preferência, eu gosto de uma coisa mais de arte, eu gosto de uma coisa mais cultural, mais histórica, mais ativa. E a gente oferece esses opcionais para a pessoa falar, não, eu quero isso, aquilo ou aquilo. Então isso é importante, é parte importante da história, porque serve para todos os gostos. E para todos os tipos de pessoas. E muito importante que está incluído, né? Exatamente. Então, eu parei no Havaí, tenho X passeios para fazer, para determinados, né, níveis, gostos, e já está incluído. Isso é muito Exatamente. Você só escolhe. Você fala, eu quero esse ou esse, né? E, inclusive, assim, em alguns lugares em que nós ficamos, por exemplo, numa capital, um dos destinos, o próximo destino que a gente vai, depois do Havaí, a gente vai para Kyoto, né? Kyoto, que é a capital imperial, né? Sai da ilha, do mar ali, vai para Kyoto, Japão puro, né? Aquela coisa super imperial japonesa, maravilhosa, aquela cidade dos 1000 templos, que tem tudo. Mas é uma capital, é uma cidade. Então ali, por exemplo, numa das noites a gente faz um negócio que chama-se Dine Around. Dine Around, assim, nós temos 3 opções de ótimos restaurantes, mas cada um deles é diferente do outro. Então, é uma comida kaiseki, que é super tradicional, com 15 pratos diferentes. Outro é assim, quero comer um sushi maravilhoso, uma coisa espetacular. E o terceiro é um ramen. Sei lá, eu estou dando 3 exemplos. Quer dizer, ela pode escolher também o tipo de restaurante que ela gostaria de visitar, gostaria de fazer. Não precisa ficar o tempo inteiro com o grupo. Né? A gente tem opções em que você esparce o grupo. O grupo não fica o tempo inteiro junto. Fica principalmente na hora do voo, né, do jato. Quando você está no hotel, no café da manhã ou alguns jantares. E alguns almoços. Durante o dia, a gente divide em mini grupos. Isso é bem importante, né? Não fica 46 pessoas viajando juntos, todo mundo assim, que nem Por isso que a gente fala assim, não tem nada a ver com uma excursão. Nada a ver, né? Você divide em grupinhos de 8 a 10 pessoas e cada um vai fazer um roteiro, todos vão fazer o mesmo roteiro, mas cada um numa ordem diferente, cada um com seu guia, cada um com o anfitrião da Latitude junto, acompanhando. Então é super personalizado para um grupinho pequeno. Se você já tiver amigos, e normalmente as pessoas vão se enturmando. Tem muita gente que, basicamente, as pessoas não se conhecem quando vão numa viagem dessa. A gente tem gente do Brasil inteiro, né? Gente que vem do Nordeste, gente que vem do Sul, do Centro-Oeste, e não se conhecem, estão lá pela primeira vez. E a maior preocupação delas quando elas vão é falar assim, quem que vai estar nessa viagem? Quem são as pessoas? Será que eu vou me enturmar? E no fundo, o mais legal dessa viagem, o mais legal assim, de verdade, é como elas se conectam. É como elas se conectam. Assim, é incrível como pessoas que são
díspares, diversas regiões com diversos, enfim, backgrounds. Elas, no final, isso tudo vira uma grande família. Se conectam muito. Assim, essa viagem de 2016, o grupo de WhatsApp continua vivo, continua acontecendo, eles continuam se encontrando, seja em outras viagens, sejam se encontrando nas casas. Então, é uma relação muito forte, porque você fica 26 dias, né? E num momento muito alegre. Então, é muito fácil você criar amizades num momento desse, né? Isso é bem legal. Então, estava falando de que a gente acaba fazendo um pouco esse dine around, ou a escolha de personalização um pouco da gastronomia também. A gente sai de lá e vai para a China, né? Vai para exato, para um lugar que é maravilhoso, que é Lijiang. Agora a gente estava indo para Yangshu, mas a gente mudou, agora a gente vai para Lijiang, que é uma das regiões mais bonitas do interior da China, conhecido como Shangri-La. Então é famoso por esse nome. A gente vê um pouco da cultura tradicional chinesa, daquelas casas típicas das lanternas vermelhas, vê as montanhas estão do nosso lado, assim, final do Himalaia por ali. E é lindo, um lugar maravilhoso. Assim. A gente pode apreciar um pouco dessa parte cultural, a cidade com canaizinhos, com canais de rios cristalinos, lojinhas, bem típico, bem chinês, assim. A gente sai da China e vai para a Índia, e aí a Índia é o único destino que a gente vai ficar 2 noites. Todos os outros destinos a gente fica 3 noites, a gente fica com tranquilidade, a gente dorme sempre nos hotéis, a gente nunca dorme no avião, né? Sempre a gente voa. O voo é sempre de leste para oeste, né? Essa é a nossa forma que a gente encontrou. Por quê? Porque desta forma você ganha horas ao longo do dia. Então, você vai contra o fuso. Essa é a ideia. A gente vem ganhando horas, né? Exatamente, ganhando horas. Essa é a ideia. Assim, você sai, por exemplo, 10 horas da manhã, imagina que a viagem seja de 6 horas, né? Então, normalmente, sei lá, você chegaria lá às 4 da tarde. Mas, como você ganha às vezes 2 ou 3 horas, você chega lá 2 da tarde, chega 1 da tarde, né? Então, dá tempo de você ainda aproveitar essa tarde, você ter um pouco de luz do dia para ir se adaptando, e aí você dorme no hotel tranquilamente para o dia seguinte você estar renovado e continuar. Então, esse é o jeito. O que acontece? Num dos dias a gente perde o dia inteiro. Quando a gente cruza o Pacífico, você tem uma perda de um dia inteiro. Então, você pula de 22 para 24. Né? Quando você vai para a Austrália, é a mesma coisa. Né? Essa é a ideia. Né? Você tem essa questão. Bom, a gente sai da China, como eu disse, a gente vai para a Índia, vai para Agra. Então, a gente vai especificamente para o Taj Mahal, para a coisa mais icônica que tem na Índia, aquele grande mausoléu dedicado ao amor, né, que é a grande atração da Índia, um dos 7 maravilhas do mundo, enfim. E é o único lugar que a gente fica 2 noites, que é uma coisa muito específica. A gente visita o Taj Mahal e o Agra Fort. Saímos de lá... Quer falar? Só um adendo. O que eu adorei foi a chamadinha desse dia. Que tá assim, você amanhece na Índia e entardecer na África. Exatamente. Maravilhoso. Imagina, né? no mesmo dia, você nasce vendo Taj Mahal, na tua frente, porque a gente fica no hotel que fica Taj Mahal, tá na tua frente, Oberoi. E aí você voa nesse dia, ganha horas e você pega o entardecer no Serengeti. Então você vê, no mesmo dia, né? O Taj Mahal e o entardecer, vendo elefantes, girafas, leões, enfim, aquela sensação de planície, de natureza. Você sai de uma cidade assim super dinâmica, movimentada como é Agra, e depois você chega na planície do Serengeti, pode apreciar, descansar, enfim. E essa é uma eu acho que é uma das maravilhas de uma viagem dessa, porque você tem uma dinâmica de lugares completamente diferentes uns dos outros, são todos icônicos, né? Todos maravilhosos. E isso é o grande de uma viagem de volta ao mundo. Assim, a ideia aqui não é explorar uma cultura profundamente, né? Então, tem pessoas que falam assim, nossa, para a Índia eu nunca vou. Nunca iria na minha vida. Aqui você tem uma chance de ter uma pequena amostra do lugar mais legal da Índia,
para falar depois assim, não, sabe que eu gostei? E eu quero fazer depois uma Vou viagem de voltar. 15 dias, ou 10 dias, ou qualquer coisa que É, seja. Então você tem essas amostras legais. Tem lugar que 3 dias, tá bom, não quero mais. Tem lugar que você fala assim, não, eu gostaria de ficar mais tempo. Vou numa próxima explorar um pouco mais e ficar um pouco mais, né? é, ótimo. Do Serengeti é muito interessante porque você sai dessas planícies, né? Planície africana. O Serengeti é o parque que tem o maior número de predadores do mundo, né? Então você tem os leopardos, tem os leões, tem as chitas, você tem tudo que é de bacana. Você sai de lá e você vai para Taormina, na Sicília. E Taormina é aquela sensação de Itália com tudo de bom, né? O lugar é maravilhoso, a comida é maravilhosa, os vinhos são maravilhosos, é tudo lindo, assim, espetacular. A gente tem, não posso nem revelar, porque a gente tem muitas surpresas durante a viagem. Eu prefiro não revelar, né? Mas tem eventos espetaculares, enfim, tem muita coisa que acontece durante a viagem que faz parte dessa experiência única de uma viagem dessa, né? De lá a gente sai de Taormina, vai para Marrakech, que é, enfim, super espetacular. A gente fica no Rio Mansur, que é do lado da Medina, um Maravilhoso. riado espetacular. Você já foi, né? Você conheceu lá? Na Pier, a gente já foi para lá. Super hotel, maravilhoso. Então a gente tem opções de andar na Medina, de ir para o deserto. Você tem uma série de experiências lá em Marrakech. E aí pega o último voo e chega em São Paulo e termina a viagem em super grande estilo. Nossa, maravilhoso, né? A volta ao mundo mesmo, pelos melhores lugares. Maravilhoso. Não, é super. Então, o que a gente fez nessa viagem foi exatamente pegar o que a gente viu de melhor em cada lugar e concentrar numa viagem e falar, vamos fazer a mais icônica que a gente pode fazer, sabe? Para dar essa sensação dos grandes impérios, que a gente já está falando dos polinésios no Havaí, vamos falar do grande império japonês, do grande império chinês, as camadas de civilização que apareceram na Índia e que foram, né, do Império Mughal aos impérios do sul da Índia. Depois a gente tem toda essa parte africana que o continente apresenta uma série de impérios, a gente comenta um pouquinho sobre isso. Fala, obviamente, de Roma, né, de Roma no sentido do Império Romano, e depois de desde o Império Otomano no Marrakech, como as várias civilizações também que passaram por lá. E terminamos de volta. É maravilhoso. E era uma das perguntas, né? Qual a razão da rota? Né? O que que conectavam esses destinos, né? E é Então, isso, assim, os legados das grandes civilizações. Foi essa a ideia. e aí, a outra pergunta que eu ia fazer, por que 3 noites em cada lugar? Você também já respondeu, exceto na Índia, que a gente, né, Fica fica 2 noites? Exatamente. Todo o resto 3. A outra pergunta você também já respondeu, que se todos são classe executiva, quais eram as classes né, dentro desse avião privativo? Então, são sempre classe executiva, sempre, né, todos os 46 lugares, são só 46 Todos. lugares, Todos. todos em executiva. São todas iguais, assim, não tem diferença de classe, todas executivas modernas, né? E tem uma coisa interessante do avião, é que ela não é aquela executiva que te fecha, tipo aquele cocum, né? Que a Sim, gente vê, por exemplo, das no Maverick, normais, ela é aberta. E isso permite com que você socialize. É muito interessante porque o avião, ele vira uma festa, porque você chega lá, a primeira coisa que oferece, assim, então você já chega com champanhe na mão, né? E aí tem sempre tem algumas coisas, uns aperitivos, não sei o quê, e as pessoas estão em pé, estão conversando, não sei o quê. Tudo bem, aí senta, ele decola, deu 25 minutos, tá todo mundo de pé de novo, rodando de um lado para o outro. Você pode sentar na frente da pessoa, porque tem uma espécie de um banco, assim, lógico, acolchoado, bonito, mas você pode sentar na frente das pessoas, então ficam grupinhos sentados conversando. É literalmente uma parte incrível de socialização é dentro do avião. Não é uma coisa fechada, você fica no teu. Você fica socializando, você vai para lá, vai para cá, sabe? E aí os almoços são maravilhosos, porque a gente tem um chefe a bordo incrível, isso que eu ia né? perguntar. O que que tem incluído, o que que está incluído dentro deste tempo de voo? Bom, vamos lá. Então, normalmente a gente decola, tem esse aperitivo, a gente decola, 25 minutos depois que já estabilizou o voo, a gente faz uma aula. Então, a gente tem uma aula, tem um sistema próprio dentro da aeronave que a gente consegue dar uma aula, cada um tem o seu iPad, o seu tablet. O professor tem um tablet principal que ele vai girando as telas e cada um vai vendo as telas que o professor está girando. Ele vai falando no microfone e você ouve isso no teu próprio sistema. Então você vai tendo essa aula
dentro do voo, né? Em, Uma aula normalmente de 45. em Oi? português, né? Em Desculpa. português, nossos especialistas? Isso que eu Exatamente. todos os especialistas, e a gente vai falar um pouquinho, você já pode até emendar, que era uma das perguntas, Uhum. dos especialistas, né? E isso é muito importante, porque nem todo mundo fala inglês ou fala outro idioma. Exatamente. Então é muito importante saber que dentro da viagem inteira, o percurso inteiro, a gente está com um acompanhamento dos guias ou dos chefes ou né, da equipe toda em português, né? Exatamente. Tudo em português, do começo ao fim. Acho que isso é uma das grandes vantagens de uma viagem dessa, né? Porque Perfeito. os especialistas, então, as aulas que você vai ter de história e de geopolítica são em português, com especialistas que, inclusive, estão lá o tempo inteiro. Então, se você tem dúvida, não é gente que vai ficar isolada, eles estão lá, eles vão conversar, conta um pouquinho mais sobre esse império, me fala um pouquinho. Então, eles estão lá para isso, né? Os anfitriões da Latitude, que são as pessoas que organizam a logística da viagem, são todos nós, da nossa equipe aqui. Os guias locais são guias que vão te dar aquela informação precisa de um monumento, de um templo, de um lugar que você está andando, em português, né? Então a gente escolhe a dedo esses guias para poder dar essa melhor informação durante a viagem. Então toda a viagem, do começo ao fim, é em português, sem dúvida alguma. Sim, não, perfeito. E os especialistas, né? A gente tem, é bom falar que a gente tem desde um médico que acompanha a viagem o tempo todo, Uhum. inclusive pré-viagem, né? Então a gente Exato. esse médico que acompanha, fora os especialistas, que são os dois especialistas, é isso? São dois, na verdade a gente chama de, são 4 especialistas, né? Temos o especialista de história, que vai dar as informações daquele país, do que aconteceu no passado com ele, daquele império, do que aconteceu no passado. Legal. E a gente tem normalmente um professor de geopolítica ou política internacional que dá o que está acontecendo no presente nesse país ou na região que ele está inserido. Então a gente conecta o passado com o presente e ainda faz uma previsão de futuro para aquilo que está acontecendo. Então você vai passar, o Japão, como é que está inserido dentro do nosso globo, né? Quais são as forças que regem ele hoje e o que a gente pode esperar para frente? Como historiador passou, como é que foi a história desse Japão, os períodos feudal, os períodos mais próximos do contemporâneo, enfim, isso a gente faz para cada um dos destinos, né? Além desses dois, nós temos o médico a bordo, que é um médico que nos acompanha há 10 anos, que a gente não troca por nada nesse mundo, é um cara que entende pra caramba, é o único onipresente em todas as viagens, é esse médico que a gente adora ele. E é um cara super bem preparado, porque a gente está em regiões algumas vezes meio remotas, né? E a gente quer ter alguém que tenha tudo ali para se precisar de alguma emergência, tá lá para isso. E o quarto especialista é o nosso fotógrafo, que acompanha a viagem, fazendo fotografias durante a viagem. Por quê? Porque no final da viagem cada um recebe um fotobook. Claro. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então esses são os 4 especialistas que acompanham, além da nossa equipe de anfitriões e os guias locais que a gente contrata. Então, Ale, no total, quantas pessoas estarão nesse grupo, né? A gente tem 46 lugares de clientes, tá? Isso. No total. Isso. 4 especialistas, o médico e a equipe da Latitudes, é isso? Exatamente. Então, nós temos os 4 especialistas, os 46 clientes que acompanham, temos mais 3 Expedition Leaders, que são a nossa equipe, né? Que são as 3 pessoas que estão dentro do avião e que vão fazer, por quê? Tem uma pessoa dedicada só a malas. Eu ia te perguntar isso agora. Eu falar, eu vou ficar 3 noites no hotel, 2 no outro. E a bagagem, Exato. né? O que eu faço com isso? Eu vou ficar carregando de um lado para o outro? Né? Não! Seus problemas acabaram. A gente tem uma pessoa que é absolutamente dedicada a malas. O que ele faz? Você chegou em São Paulo, chegou no Rosewood, tua mala está lá, dentro do quarto. A gente vai fazer um tagueamento, né? Vai colocar as etiquetas nossas próprias, tem um código especial nelas. Quando você for sair no dia seguinte do Rosewood, você vai fechar as malas e deixar do lado de fora. A partir daí, o problema é nosso. Você nem vai olhar para essa tua mala. Aonde você vai receber? Dentro do teu hotel, do teu quarto, no México. Então você nem toca na mala, a gente cuida de tudo. A gente passa pela alfândega, a gente cuida de todos os trâmites. Então você não toca. Você vai só com a sua mochila ou sua malinha de cabine para dentro do avião. E só. Sendo que dentro do avião, cada um tem um espaço enorme ali de bagagem
que vai se acumulando ao longo dos dias, porque você vai fazendo compras, não sei o que, você vai colocando coisa e vai acumulando. Ah, nossa, já tem coisa demais. Tem coisa demais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo isso aqui, vou botar numa mala e vou deixar no depósito dentro do avião. Então você pode ter mais de uma mala, 2, 3 malas. Por quê? Porque o avião é nosso. Você vai acumulando e vai botando. Então as pessoas vão fazendo isso. Né? Então essa é a pessoa dedicada à mala. Depois a gente tem uma pessoa dedicada à documentação. Por quê? Porque cada fronteira que você passa, você tem imigração. E muitas vezes você nem passa pela imigração. Literalmente você passa direto sem mostrar passaporte. Por quê? Porque a gente pega os passaportes todos, já passa anteriormente para todos eles têm a lista das pessoas que vão, eles vão só checar e a gente leva todos os passaportes para eles checarem. Então as pessoas passam e pronto. Nem percebem. Nem percebem. Nossa, já estou indo em outro país. Né? E porque isso é uma coisa, a gente precisa ver todas as vantagens que tem. São pequenos detalhes. Exato. Vamos supor, o tempo que às vezes a gente para numa imigração de um país, às vezes você fica lá 2 horas, Exato. 3 horas, mais um transfer, mais chegar no hotel, mais carregar sua mala, né? Então, tá vendo quantas coisas a gente elimina, ou seja, um grande tempo de viagem. Exatamente. E você sabe que tem muita gente que acaba não viajando para destinos mais longínquos. Por quê? Porque tem medo desse tempo de aeroporto, tempo de imigração, e tá ficando cada vez pior. Conexão. Fica cada vez pior, né? Tem uma outra coisa interessante nisso, que assim, além da gente cuidar da bagagem e da documentação, quando você está com um jato privativo, entre você chegar no aeroporto e você decolar são 40 minutos, máximo. Então o boarding pass que a gente dá para as pessoas é quase um pedaço de papel escrito à mão. Você chega e já entra no avião e pronto, sabe? É nosso. É o famoso fast track. Fast track, exatamente. Ou às vezes é um hangar exclusivo. Você nem vai para a área tradicional, você vai para um hangar próprio para a aviação executiva, né? Ótimo. E isso facilita muito a viagem. Outra coisa interessante de uma viagem dessa é que a gente está conectando pontos que são de difícil acesso. Não adiantava fazer uma viagem dessa fazendo Paris, Londres, Milão, não faz sentido, né? Mas você ir para miolo do México, para o Havaí, para o Japão, para o miolo da China, quer dizer, são pontos tão específicos que às vezes você demora 2 ou 3 conexões para chegar, mas que private jet você chega direto. Direto, você faz isso, chega direto. Então a gente tem essa pessoa dedicada à documentação, tem pessoa dedicada às malas, tem uma parte super importante nossa que a gente chama de avanço. São pessoas da equipe da Latitudes que vão 3 dias antes para cada destino para conferir se todos os hotéis estão ok, se os restaurantes estão ok, se os passeios estão ok, se os guias estão ok, se os transportes... Tudo está ok. Ele fica revendo tudo. Quando chega lá, tá prontinho. Tá esperando você, ônibus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada um com o seu guia, tá tudo prontinho para não perder tempo. A ideia toda é ser uma viagem super fluida, sem perda de tempo, leve, tranquila, que a pessoa só vai aproveitar do começo ao fim. Né? Essa é a ideia principal de uma viagem de volta ao mundo. Assim. E aí quando você vê, escuta você explicando e vê todos esses detalhes, o valor é até baixo. O investimento que você faz numa volta ao mundo desse nível, né? Exatamente. Fora que a gente está nos melhores hotéis em cada destino, então a gente está Four Seasons, Mandarim Oriental, Ritz-Carlton, Aman, o que há de melhor na hotelaria mundial para poder oferecer uma viagem dessa, né? Com todos os passeios, tudo incluso, né? Todas as bebidas, todas as bebidas, um nível super alto, né? Alto de vinhos, por exemplo, a gente tem uma seleção de vinhos, enfim, tudo incluso, né? É o que você falou, assim, o valor da viagem no final da história é assim, nossa, assim, vale a pena. Valeu a pena. É um investimento que você fala, nossa, foi pra vida, é um presente, né? Ale, olha, eu tenho vontade de fazer, viu? Tô quase... Você vai, um dia você vai com a gente. Um dia eu vou. Vai, não tem a menor dúvida. Olha, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui, porque a gente falou de bastante coisa. Qual é o perfil dos passageiros? Então, isso é muito importante, né? Até porque eu acho que é bem parecido, né? O perfil, obviamente, Adventure e Latitudes, o perfil do cliente é bem parecido. Mas só para explicar para as pessoas, né? Quem procura essa viagem aqui pra gente? Legal. Primeiro assim, do Brasil inteiro. Não dá pra gente falar mais do Sudeste. Você tem do Brasil inteiro. A gente tem muita gente do Nordeste, a gente tem do Sul, a gente tem de
Curitiba, de São Paulo, do interior de São Paulo, enfim, do Brasil inteiro. É, em geral, as pessoas, em geral, não quer dizer que é uma regra, mas em geral, porque tem exceções, a gente está falando de um pessoal acima de 50, 55 anos, e tem gente até 80, 85, enfim, tem gente mais velha, porque é o que a gente falou, tem o perfil vai se adequando àquelas opcionais que a gente tem, né? Então pode ter uma pessoa um pouco mais velha que se adequa super bem a esses opcionais, como tem pessoas mais ativas com 50, 60 anos e que vai super bem, né? A gente que tem tempo, porque não é uma viagem curta, né? A gente está falando de 25, 26 dias de viagem, que são interessados por viajar para qualquer lugar do mundo, né? Porque essa é a ideia, não é só a Europa ou Estados Unidos, a gente está falando de uma volta ao mundo. Então tem uma curiosidade natural por história, por natureza, por viajar. Por pessoas. Por pessoas, exatamente, por pessoas, por ver pessoas, por conhecer pessoas. E eu acho que um dos maiores presentes é exatamente esse. Assim, a gente fala que quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é você estabelecer relações duradouras de amizade. E uma viagem dessas permite com que você abra novos campos para novas amizades, porque realmente é o que a gente vê. As pessoas ficam amigas, né? E voltam e continuam se encontrando, continuam se relacionando. E é uma grande oportunidade para realmente você fazer relações mais duradouras para a vida. A partir daí, para a vida. A gente percebe isso. Ah, que maravilhoso, né? E tem muita. Eu acho, né? E eu acredito até pelo número de pessoas que a gente tem aqui no Adventure, de clientes mesmo, muitas pessoas que viajam sozinhas, né? Exatamente. Elas não necessariamente precisam estar acompanhadas. Porque você naturalmente vai fazer amizade. Você vai ficar ali 26 dias com pessoas muito legais, obviamente, porque quem escolhe e quem está dentro de um programa desse são pessoas, obviamente, diferenciadas, né? A gente diz até como você falou, pelo tempo, às vezes já visitou a Índia, já fui para a Índia, mas diferente, né? Eu fui para a Índia, fiz determinada região de determinada forma. Agora eu vou com um especialista, outra coisa, é outro tipo de viagem. Exatamente isso, exatamente isso. É bem interessante porque a gente, em geral, tem muitos singles numa viagem dessa. Assim, das 46 pessoas, a gente tem 15. Já teve uma viagem com 18 singles. Nossa! Então é muito interessante porque são pessoas que estão lá e estão abertas a conhecerem outras, conhecerem. Tem casais, tem singles, às vezes tem duas amigas, às vezes tem mãe e filha. Ai, maravilhoso, né? É muito interessante, assim, super funciona. Enfim, tem uma conexão muito grande entre as pessoas. A gente percebe assim. Tem muita gente que chega com muito medo de falar assim: nossa, eu não conheço ninguém, como é que vai ser? Dá 15 minutos, as pessoas já começam a se conhecer. Assim, 15 minutos, né? Na primeira noite que você toma um pouco de vinho, todo mundo alegre, já resolve a vida, assim. Não já é? todo mundo se conhece. E maravilhoso. Uma pergunta, até que eu lembrei agora, assim, a gente tem o chefe que está ali o tempo inteiro, os voos e tudo mais, né? Então, questão de alimentação, a gente obviamente tem um questionário, um checklist antes de cada cliente. Mas sobre alimentação, vegano, vegetariano, Tudo. Zero problema, né? Tudo, zero. A gente cuida de todas as variações possíveis gastronômicas de comida e de alimentação. Assim. Esse questionário ele é muito completo, então a gente quer saber se a pessoa tem intolerância à lactose, a glúten, o tipo de, por exemplo, não como cordeiro, não como ovo, não como. A gente literalmente mapeia cada uma das pessoas, inclusive na parte também de saúde. Né? Isso é um questionário muito grande para saber. A gente recomenda um check-up para cada um antes de viajar. E isso é super bacana, porque tem gente que não faz check-up há alguns anos. E quando a gente fala assim, vai fazer um check-up, a pessoa fala, tá bom, vou fazer a volta ao mundo, vou fazer. E às vezes descobre algumas coisas, fala, pô, você não sabia que estava. E é bom, né? O nosso médico, ele entrevista cada um para saber também dessas questões todas. Ele pega esse questionário e fala com cada um a um, antes da viagem, para entender o perfil, quais são as questões. Então a gente mapeia.
né? E isso tudo vai funcionar durante a viagem. A gente sabe que essa pessoa tem alergia a isso, essa pessoa não come esse tipo de coisa, e a gente já está com tudo isso preparado em cada um dos restaurantes e no avião. Nossa, maravilhoso, muito bom. Realmente, né? Põe no colo e vai Então, embora. Põe no pois colo. é. Ale, agora vamos falar de preço, né? As pessoas, Uhum. obviamente, têm curiosidade de saber quanto custa. Eu costumo dizer que é o seguinte: você só faz um sinal e depois você vai pagando até ano que vem, Isso. como você quiser. Então, nesse caso específico deste programa, a gente pede um sinal de US$ 20.000 por Isso. pessoa. E aí a gente tem, vamos supor que essa viagem fecha agora em julho, né? Uhum. A gente já está em julho. Dei US$ 20.000 de entrada e eu tenho mais 14, 13 meses, acho que Por 14, aí. até setembro do ano que vem, que é quando a gente pede pagamento integral final, Uhum. para pagar. Ou seja, você pode mês a mês escolher quanto você vai pagar nessas parcelas. Ou seja, a gente divide, né, o saldo restante em Exatamente. 14 parcelas no câmbio do dia. Exatamente. É sutil. Mas você quer falar um pouquinho sobre o investimento no modo geral? Vamos, então vamos lá. Então, o valor total da viagem é US$ 165.000, né, por pessoa em quarto duplo. Se você ficar em single, tem um acréscimo de mais ou menos uns 10%. E a gente faz exatamente dessa forma. Assim, você tem um US$ 20.000 que é a entrada para garantir o seu lugar. E depois a gente parcela isso, a gente chama isso tipo, quase que um carnê Latitudes. E você vai parcelando mês a mês, de agora até setembro do ano que vem. Então, são parcelas menores que você pode escolher. Ah, quero pagar esse mês US$ 5.000, quero pagar US$ 10.000. Enfim, você vai fazendo de acordo com a sua vontade, com o câmbio convertido no dia do pagamento. E aí você pode fazer da forma como você quiser. Isso dá mais tranquilidade, assim, não é uma bolada que você faz de uma vez só. Se você quiser também, tem gente que prefere dividir só em 4 pagamentos. Faz menos. Né? Cada um tem uma forma de pagar e um jeito de pagar, mas a gente aceita todas as formas. Bem Assim, é bem Essa é a flexível. ideia, porque e aí a gente não está falando desse investimento de US$ 165.000 de uma viagem que vai a mais aéreo. Não, Tudo, é porta a porta porta, a é porta com tudo, inclusive. Exato. tudo isso, toda a alimentação, todas as bebidas, todos os passeios, toda a assessoria, com acompanhamento de guias, especialistas, de médico, de chefe, de hotéis de Exato. altíssimo nível. A gente está falando de hotéis realmente de alto nível, né? A gente tá falando de, como você falou, de Four Seasons, de Ritz-Carlton, de diversos hotéis, Oberoi, né? Exatamente. E é interessante porque o que a gente percebe é que, assim, por exemplo, tem casais que estão celebrando uma data específica. Ah, é o aniversário de casamento, ou a pessoa está fazendo 60 anos, ou 70 anos, ou 80 anos, enfim, está comemorando alguma grande ocasião. Então, está se dando de presente É. uma volta ao mundo. Tem pessoas que falam assim, não, eu estou simplesmente celebrando a vida, né? Eu estou celebrando a minha existência, estou lá porque eu quero viver um sonho que é uma volta ao Eu mundo, ia falar né? isso. Eu quero fazer isso, É um sonho, é né? um Muita gente sonho. tem um sonho, né? Eu acho que isso que desperta a curiosidade, o seu nome, Volta ao Mundo, né? Exato, exato. Assim, uma vez na vida eu vou fazer, né? Então, legal, vou fazer em grande estilo, porque eu acho que é essa a ideia. Assim, a gente está realmente fazendo com todo esse acompanhamento, com esses especialistas, assim, uma viagem que tem muita informação, se quiser. Porque se você não quiser, eu não quero nem dar bola para as pessoas, não precisa, não precisa ficar ouvindo, tá tudo certo. Cada um escolhe o seu ritmo, a sua forma de viajar. Não é uma coisa presa. Ah, esse dia eu não quero ficar no hotel, quero apreciar a vista, quero curtir uma massagem. Tá tudo certo. Não tem obrigação de nada. Né? A única coisa é, nos dias do voo tem que voar junto. Essa é a única coisa. Senão vai ficar parado lá. Senão depois a gente vai pegar daqui a 3 anos. Né? É uma viagem. E essa é uma viagem importante, porque a gente não consegue fazer essa viagem todo ano. É uma viagem muito elaborada, assim, que requer muito trabalho. Detalhes. Então, é a cada 3 anos. Não tem jeito. Assim. A gente demora 3 anos para poder aprontar. Mas a gente sabe que as pessoas que foram sabem que valeu cada esforço, seja financeiro ou seja de tempo, porque realmente voltam falando, valeu. Não, Valeu mesmo. celebrar a vida, né? Para a vida, exatamente. Nossa, muito bom. Adorei tudo. Eu acho que eu perguntei tudo, mas tem alguma coisa É? que você gostaria de deixar claro, assim, falar mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente cobriu ela bem, assim, falamos dos especialistas, falamos de todas as facilidades de uma viagem dessa,
falamos desses destinos que são fora da curva, são icônicos dentro de uma proposta de legado das grandes civilizações. Falamos da gastronomia, que é a melhor possível, da hotelaria, que é a melhor possível, dos cuidados. Aí tem vários mimos, né? Tem coisa que a gente não consegue dizer. Não pode contar também Não tudo, né? dá. Tem coisas que tem que ter a surpresa das histórias, né? E realmente tem coisas muito incríveis durante a viagem. Então, assim, vale, a gente E eu percebe. digo que, por mais que a gente tente explicar, né, e a gente está acostumado a viajar, a gente vive, né, esse é nosso trabalho, né? Mas por mais que a gente queira explicar o que é estar ali ou visitar aquele lugar, jamais vai ser estar como estar lá, né? Visitar e fazer a viagem. Então não adianta Exato. querer explicar, falar, a gente obviamente está contando como é a logística da viagem, mas viver isso só, Só lá, não tem jeito, só lá. né? Mas para ter um bom indicador, assim, de que realmente é uma viagem única, 50% em geral, 50% das pessoas que vão na viagem são de pessoas que já fizeram. Ou seja, já fizeram alguma private anterior, Sim. private jet, normalmente são as private jets, então ele se encanta tanto com esse estilo de viagem que ele fala assim, era para ser uma, mas foi tão bacana que eu vou fazer uma segunda. Foi tão bacana que eu quero fazer uma terceira, assim, porque realmente ele fala que o investimento vale. Até Vale, porque vale você muito. não vai repetir o lugar, né? Quando você falar daqui 3 anos, Exato. né? Será Muda tudo. outra rota. Muda completamente. Ai, que legal, olha. Nossa, maravilhoso. Muito Então é bom. isso. Né? Olha, acho que em 30 minutinhos até de novo, né? Para não. 30 não, Né? 1 hora. Agora Pois é, como passou rápido. passou muito. 30 minutos, agora que eu vi que são 6 horas. Ale, obrigada mais uma vez pelo seu tempo, disponibilidade, por toda a explicação. Isso é uma aula, eu vou deixar gravado, porque a Bom, gente obviamente vai dar para várias outras pessoas que nos pedirem a programação, para a equipe, né, que está aqui escutando você falar, mas que é bom legal. porque são muitos detalhes importantes, né? E na hora da venda, e na hora de esclarecer para o cliente, e mesmo o cliente, para ele saber o que ele está comprando, é super importante, né? Super, Obrigada. super. Eli, eu que agradeço ao Adventure Club por essa parceria de longos anos. Né? Vocês são Obrigada. fantásticos e ficamos super felizes de poder fazer essa live com vocês. Muito obrigada mesmo. Eu vi que a Iriane quer que mande. Pode me chamar aqui no Adventure que eu mando, sim, sem problema se for o caso, né? Ou mesmo a Lê manda, mas a gente quer divulgar esse tipo de viagem. Eu acho que é Maravilha. totalmente inusitada. É isso aí. Obrigada, Lê. Eli, Obrigada. obrigado, viu? Eu que agradeço. Um beijo. Beijos. Até. Tchau, tchau.